Existe uma crise gigantesca, silenciosa, acontecendo agora mesmo no sistema financeiro digital do Brasil. É uma ameaça que já afetou milhões de pessoas e que tem um custo que, bom, chega na casa dos bilhões. Para a gente entender a dimensão real do problema, vamos começar com um único número. 10,1 bilhões de reais. É uma quantia que é até difícil de visualizar, né? Um número astronômico. Mas o que exatamente ele representa? Pois é, esse é o valor que ser roubado de cidadãos, de empresas, do governo, através de golpes de phishing. E isso só em 2024. É um desastre econômico que se repete dia após dia. E isso nos leva a um ponto bem sério. O Brasil não é só mais uma vítima no meio de tantas. Os dados mostram uma realidade bem mais preocupante. O país se tornou o epicentro global do phishing. A desproporção aqui é gritante. Dá uma olhada nesse gráfico. Quase 20% dos brasileiros já foram vítimas de phishing. Isso é mais que o dobro da média mundial. Para ter uma ideia do tamanho do problema, pensa assim. O Brasil tem cerca de 2,7% da população do planeta, mas concentra 26% de todos os ataques de phishing bancário do mundo. É algo realmente fora da curva. E aí vem uma grande ironia em toda essa história. O Pix, que é uma das maiores e mais celebradas inovações financeiras do Brasil, é incrivelmente eficiente. Tão eficiente que os criminosos simplesmente o adotaram como sua ferramenta preferida. A mesma velocidade que facilita a nossa vida, infelizmente também facilita o roubo. 70%. Guarda esse número. Esse é o percentual de todo o dinheiro perdido com phishing no Brasil que passa pelo sistema Pix. A superestrada da inovação acabou virando a principal rota de fuga para o cibercrime. Ok, já falamos de bilhões, de estatísticas, mas agora a gente precisa falar de gente. Porque por trás de cada número frio existe uma história de perda, de trauma, que afeta milhões de cidadãos. O impacto na vida das pessoas é simplesmente devastador. A perda média chega a quase R$ 5.000. Para muita gente, são as economias de uma vida inteira que desaparecem em segundos. E o estrago vai além do bolso. Quase metade das vítimas acaba desenvolvendo ansiedade depois do golpe. E a chance de recuperar o dinheiro é mínima. Apenas uma em cada 25 pessoas consegue. Isso já virou uma crise de saúde pública, além de financeira. E se a gente olhar mais de perto quem são as vítimas, um padrão aparece. Pessoas com mais de 60 anos são o alvo principal. Mais da metade desse grupo já foi vítima. Mas o que surpreende e também preocupa é que os jovens de 18 a 25 anos vêm logo em seguida. Isso prova que ser um nativo digital não é de jeito nenhum um escudo contra esses golpes. Tá, o cenário é bem pesado, a gente sabe. Mas e se existisse uma forma de virar esse jogo? Exatamente aqui que a nossa análise muda de rumo. A gente vai falar agora de uma proposta de solução tecnológica, a primeira do seu tipo, que tem um objetivo bem claro: mudar completamente esse cenário. E olha, isso não é uma solução que surgiu do dia para a noite. A empresa por trás da tecnologia, a Multini, dedicou 6 anos a isso. Foram anos de pesquisa e desenvolvimento que resultaram no registro de 23 patentes internacionais e na validação da tecnologia em testes piloto muito bem-sucedidos. Certo, mas como isso funciona na prática? Basicamente, são 4 etapas super rápidas. Primeiro, a inteligência artificial fica monitorando a internet sem parar, 24/7. Segundo, ela detecta um domínio suspeito. Terceiro, ela verifica se é uma ameaça real e faz isso em menos de 10 segundos. E por último, ela neutraliza, ela derruba o site malicioso automaticamente. O ciclo todo leva a cerca de 30 segundos. É a velocidade da IA sendo usada contra a velocidade do crime. E aqui está um dos maiores trunfos da abordagem. Ela é 100% hands-off. O que isso quer dizer? Que o sistema opera de forma totalmente autônoma nos bastidores. Ele não exige nenhuma integração complexa com os sistemas dos bancos e não precisa de nenhuma intervenção manual. Na prática, isso significa uma implementação muito mais rápida e, segundo a empresa, totalmente legal e em conformidade para uso governamental. Tudo isso soa muito bem na teoria, né? Mas a pergunta que fica é: e na vida real? Funciona? A gente vai ver agora os resultados concretos, porque é isso que realmente importa. Vamos pegar um estudo de caso de Benin, na África. Em apenas 6 semanas, a tecnologia conseguiu reduzir o número de sites de phishing ativos por dia de 156 para apenas 14. É uma queda de mais de 90%.
E o tempo para neutralizar um site? Despencou de 72 horas para incríveis 47 segundos. A diferença é brutal. O impacto foi tão grande que gerou este depoimento do presidente da República Centro-Africana. Ele disse: a Mutini realizou o que 5 anos de reformas não conseguiram. Tornou nosso sistema financeiro seguro. Uma declaração nesse nível de um chefe de Estado sugere o potencial que a tecnologia tem de restaurar a confiança e a segurança em escala nacional. E isso tudo nos traz de volta para o Brasil. O país se encontra hoje em um momento decisivo. Existe uma escolha muito clara a ser feita para proteger não só a economia, mas principalmente os seus cidadãos. A análise financeira do projeto mostra um retorno sobre o investimento, o famoso ROI, de 6,4 para 1. Sabe o que isso significa? Que para cada R$ 1 investido na proteção do sistema, a economia brasileira teria um retorno de R$ 6,40 em benefícios, sejam em perdas evitadas ou em impostos recuperados. E quando se compara essa tecnologia com as soluções que já existem no mercado, as vantagens ficam bem evidentes. A empresa se posiciona com base em 3 pilares: eficácia, tempo de neutralização e integração. Os dados mostram uma eficácia de 94%, um tempo de ação de 30 segundos e, talvez o mais disruptivo, a necessidade de zero integração. É essa combinação que, segundo a Milton II, a coloca em uma categoria própria. É de fato uma solução única para o problema do phishing. No final das contas, a escolha que se apresenta se resume a 2 caminhos muito distintos. De um lado, manter o status quo. O Brasil continua como uma vítima cibernética global, com perdas bilionárias anuais e a confiança da população se desgastando. Do outro, a oportunidade de se tornar um líder global em cibersegurança, economizando bilhões de reais e se tornando um polo de atração para investimentos em tecnologia financeira. Uma tecnologia revolucionária, a primeira do seu tipo, está oferecendo uma saída real para essa crise. A escolha que pode definir o futuro digital da nação está posta na mesa. A grande questão que fica é: qual caminho o Brasil vai escolher?